Você já deve ter acompanhado muitos shonens, muitos animes que não sejam shonens também, acompanhado a jornada do protagonista, vendo a evolução dele. Por exemplo, em One Piece a gente vê o Luffy ganhando ali várias transformações, vários poderes, ficando extremamente mais forte. A gente vê o Naruto também ficando extremamente mais forte. Isso a gente tá falando aqui de uma evolução mais física, porque todo protagonista tem também ali sua evolução emocional, obviamente, o amadurecimento, por assim dizer. No caso, uma dos protagonistas que eu estou falando que gosto, se você viu a Thumb, Não é Segredo, é a evolução do Saitama. Não porque a gente acompanha ele ficando mais poderoso, até porque ele já começa o anime assim, mas é porque a gente acompanha ele ganhando um pouco mais de emoção na vida. Pra você que não conhece, One Punch Man é um anime onde o cara é careca e basicamente ele consegue enfrentar os inimigos com um único soco, o que é muito interessante. Confesso que eu achava essa coisa muito chata, porque eu não via graça. Qual que é a graça de ver um protagonista que já é extremamente poderoso? Mas daí eu assisti e entendi a coisa toda, ficou muito interessante, muito legal. A jornada que a gente acompanha o Saitama é ele basicamente ganhando emoções. Não é que ele não tenha elas, é que ele tende a ficar cada vez mais vazio, como ele vai falando pra gente inúmeras e inúmeras vezes, porque ele já tá no topo, ele não tem pra onde ir. Quando você alcança o seu objetivo final, o que que você vai fazer da vida? É basicamente isso com Saitama. Então, assim, o que a gente vê sobre ele ficando mais forte são flashbacks do passado em momentos específicos. E para as coisas ficarem mais interessantes para o Saitama conseguir se evoluir melhor, é onde ele ganha alguns amigos. O primeiro que ele conhece é o Genos. O Genos, ele é um ciborgue, tá? E como tem aquela famosa frase, sabe, o melhor jeito de aprender alguma coisa é ensinando, é o que o Saitama acaba virando o sensei do Genos. E uma das coisas que ele ensina pro Genos é a ser um pouco mais humano. E com essa ele também vai aprendendo a ser assim. Ele ganha um amigo para conversar mais, ele vai conseguindo se desenvolver muito melhor. O Genos ele é, eu diria que uns 90% ciborgue, porque a única coisa que arremete a um humano nele é o rosto. Diferente do outro robô que tem, se não me engano é o Metal Knight, que ele já é bem mais robótico mesmo. E assim, a gente vê a diferença e ela é muito interessante. Esse contraste do Genos com outros ciborgues da obra são muito bem feitos, tá. E aqui a gente não vai criticar a animação da terceira temporada, até porque tem um vídeo pra isso aqui no canal. A gente vai falar mais do desenvolvimento da obra como um todo e principalmente do Saitama. Com o relacionamento dos 2 em desenvolvimento, o Genos e o Saitama vão ficando cada vez mais, assim, humanos, porque o Saitama, o que ele gostaria de sentir é aquela emoção da luta mais uma vez, aquela emoção da batalha, aquela sensação que ele teve quando ele era basicamente um humano comum que podia simplesmente ser eliminado pelos monstros mesmo enfrentando ele, sabe. A adrenalina do desafio, a emoção de poder perder, agora ele não tem mais isso. E todo mundo que o Saitama meio que conhece ao longo dessa jornada dele, é basicamente pra isso, pra fazer, ele evoluir também como personagem, mas também pra fazer os outros personagens ali evoluírem. O King, quando ele surge, basicamente, ele não é o herói que todo mundo pensa que é, ele é só uma fachada. O Saitama que salvou ele inúmeras vezes e ele acabou ficando com os créditos. O Saitama não se importa tanto com isso, como ele diz para o King. Mas isso e faz o King querer se tornar o herói que todo mundo fala que ele é. Faz o King buscar um novo objetivo além de jogar videogame. E é isso que acontece com o Saitama também. Óbvio que além de querer sentir a emoção de algum dia achar um cara mais forte, outro objetivo que ele coloca na vida dele é basicamente, se tornar ali um herói um pouco mais conhecido, porque ninguém conhece o Careca de Capa. O problema é que tá ruim, viu? Até a segunda temporada o coleguinha tem ali muita dificuldade. Ele recebe umas cartas também meio ruinzinhas ali de um povo, meio ameaçadoras até, mas ele não liga. Só que ele ganha então depois, assim, uma carta também de alguém que gosta muito dele, que sabe o que ele fez e que agradece, que é um dos meus personagens favoritos, não vou mentir, que é o Cavaleiro Sem Licença. Ele é quase ali um Robin, um Batman, só que bem mais pobre, tá? Ele não tem bilhões pra gastar não, pelo visto. Pelo menos parece que ele é uma pessoa comum, assim, trabalhadorzão CLT. E basicamente ele vai ajudando ali o Saitama do jeito que ele pode, ele vai enfrentando os monstros, mesmo que isso seja uma coisa muito difícil, porque ele não tem superpoderes, mas ele se esforça muito. Então o Cavaleiro Sem Licença é o Saitama no começo de quando ele começou a ganhar os superpoderes, no começo de quando ele começou a ter aquela força absurda. Porque do mesmo jeito que o Saitama não tinha força pra enfrentar, mas ele se desafiava, enfrentava os seus limites, o Cavaleiro Sem Licença faz a mesma coisa atualmente. E o Saitama vai fazendo diversos amigos ao longo da obra. Dentre eles, assim, temos a Tornado. Não a
Tatsumaki, mas acho que é a Fubuki, a irmã dela, que é basicamente uma heroína de uma classe um pouco mais baixa que a irmã dela, porque a Tatsumaki, ela é nível S e a Fubuki é um pouco mais abaixo. E ela acredita que os heróis precisariam se juntar para conseguir, superar ali os heróis de classe S e tudo mais. No entanto, uma coisa muito interessante que acontece é que quando ela conhece o Saitama, ela presencia a enorme força que ele tem e os pensamentos dela vão mudando aos poucos. Então ela também começa meio que a tentar se desenvolver e tudo mais, depois de um tempo, é claro. É uma personagem que eu gostaria que ficassem junto é o Saitama e a Fubuki. Tatsumaki eu prefiro que fique com o Genos mesmo. Mas a gente vai ver isso ao longo da série de One Punch Man, sabe? Todos os personagens que se aproximam do Saitama têm uma certa mudança, vão procurar ver as coisas de um outro jeito. E obviamente que isso serve também para o próprio Saitama, que tá ali buscando uma emoção, tá ali buscando um sentimento, mas tá tentando entender que existe outras formas e outros jeitos de ter ali alguma emoção também. E aos poucos o Saitama vai conseguindo desenvolver todas as suas emoções, todos os seus sentimentos, até porque o mangá ainda não terminou, então ele não teve uma evolução totalmente completa. O Saitama ele é o ápice do topo da coisa, ele chegou finalmente assim lá, sabe, naquilo que você almeja. Imagina que você tem um sonho e você alcança esse sonho. O que que você vai fazer depois? O que que você precisa fazer depois para conseguir passar disso? Só que o One Punch Man não fala só sobre o Saitama, o One Punch Man fala sobre todo mundo que tá ali. É sobre também você se desenvolver ao mesmo tempo em que as pessoas ao seu redor vão tentando chegar em algum lugar. Só que pra gente ter certeza de tudo isso, é só quando a série acabar mesmo que vai demorar um pouco. A série possui, assim, personagens, assim, que têm várias camadas, personagens que têm uma complexidade, mas também tem alguns personagens que são rasos, obviamente, como toda e qualquer série. Não existe uma que não tenha personagem 100% perfeito. Faz parte da coisa. No geral, o que que você acha da série de One Punch Man como um todo, ok? Não vamos só pegar aqui os animes, vamos pegar também os mangá, porque terceira temporada deu aí uma pequena deslizada. Mas o que que você acha de tudo isso? O que que você pensa? O que que você gostaria de ver mais? Qual é o seu personagem favorito, o seu herói, assim, que você gosta muito? No mais é isso, eu agradeço por ter assistido até aqui. Obrigado, pessoal, e até a próxima.